A ideia é falar sobre os problemas de sono para indivíduos com transtorno de espectro autismo, mas eu tenho dificuldade de falar nesse assunto, ou em qualquer assunto específico, principalmente no nosso meio, sem tocar num aspecto mais geral de sono. Eu costumo brincar com os pais, meus pacientes, que quando eu falo sobre sono, eu me sinto como eles quando estão colocando limites repetidamente para os filhos. Né? Aí sabe quando a gente tem a impressão que a gente está ficando chato? Eu tenho um pouco essa impressão de falar de sono no Brasil. Por quê? Porque parece que ainda não caiu a nossa ficha, mas se vocês colocarem lá no Google que o brasileiro está entre os povos que menos dormem no mundo, vocês vão encontrar centenas de artigos. Os brasileiros passaram a ter a ideia de que o sono é um luxo. Nós dormimos muito pouco. Nós respeitamos muito pouco o nosso ritmo circadiano, nós respeitamos muito pouco o nosso ritmo biológico. E, por causa disso, é muito difícil trabalhar com as crianças ou investigar problemas específicos de sono, porque, na prática, os pais já dormem muito mal, já não respeitam, né, normalmente os horários, e, consequentemente, isso vai passando pela cultura. Então, disparado no mundo inteiro, e isso é muito mais realidade para nós, o maior problema de sono é falta de educação com o sono. É dificuldade de gerenciar horários de dormir e acordar. E aí tem uma série de ideias que foram ficando muito bem estabelecidas na nossa cultura e que me chamam a atenção. Mas a dinâmica que a gente vive no mundo é complexa. Tudo tem 24 horas. Esse é um slide antigo, já que eu uso. Né? A rua 24 horas de Curitiba, TV 24 horas, corridas, bancos, supermercados. Não sei se chegou aqui no Rio de Janeiro, espero que não, mas na cidade de São Paulo é possível você agendar e passar em consulta com várias especialidades médicas pela madrugada. Sabiam disso? Tem academias, tem tudo, absolutamente tudo que você pensar funciona 24 horas. Então, toda essa dinâmica vai dando para a gente um funcionamento sem respeitar a questão do sono. Comércio eletrônico, internet, esses, então, eu nem pretendo abordar especificamente muito isso, porque aí já vira toda uma explanação. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente considerar é isso. Nossos hábitos estão muito deturpados. No ano passado, eu estive no Congresso Americano de Psiquiatria da Infância, e eu já falei para um colega psiquiatra daqui do Rio de Janeiro, que eu tenho usado muito ele como exemplo, porque ele gosta muito de teatro. E aí, como o congresso é um congresso um pouco extenso, fomos lá quase uma semana, ele foi, acho que 2 ou 3 vezes ao teatro no período que nós estávamos lá. E por que eu uso esse exemplo? Porque ele saía do congresso, ia ao teatro, voltava, jantava, e normalmente 9 horas, 9h30, ele já estava no hotel. Não sei se vocês percebem a diferença no nosso ambiente. Nessa hora, normalmente, o nosso teatro nem começou. Na semana passada, eu levei minha filha para o aniversário de uma coleguinha dela, de 3 anos, que começou às 7 horas da noite, quase a hora que meus filhos vão dormir. Termina às 11. Normalmente, eu já estou dormindo nessa hora. Então, a nossa cultura ela está deturpando absurdamente a coisa de dormir. E nós não percebemos mais. E o brasileiro considera normal, você não dorme durante a semana inteira, vai dormir muito tarde, acorda cedo, chega no sábado e no domingo, estende mais horas de sono, aí no domingo à noite você não consegue dormir, porque você acordou muito tarde no sábado e no domingo, aí você vai dormir, não consegue, mexe na cama, fica, acorda na segunda-feira acabado, e começa a acordar ao longo da semana porque tem que ir trabalhar, e quando na sexta-feira seu corpo pode estar começando a acostumar, você começa o processo todo de novo. E a gente esquece que, do ponto de vista nosso, de ritmo biológico, não existe sábado, domingo, férias, etc. Essas são todas convenções sociais. Mas essa é a dinâmica que nós estamos vivendo. Então, como é que eu cobro que as crianças durmam bem se nós, adultos, não estamos dormindo bem, se nós não estamos respeitando? Então, eu não tenho como falar de sono para pais sem deixar clara a mensagem que, independente de qualquer diagnóstico, este é o maior dos problemas de sono. Em prevalência, é isso que é o gritante.
Nós temos que respeitar relógio se nós queremos ter uma vida saudável. E o não dormir traz uma série de prejuízos muito bem estabelecidos em literatura médica, inclusive reduzir o tempo de vida. O sono, na verdade, do ponto de vista de conhecimento científico, é relativamente recente. Embora o sono há milênios desperte a atenção e a curiosidade do homem, até o século XIX ele era muito tratado como, ou até o século XVII, desculpe, era muito tratado como conceitos filosóficos, fisiológicos, era muito tratado tentando abordar o sono através dos sonhos. Isso chega a dar a origem à psicanálise com o livro A Interpretação dos Sonhos, do Freud. E no século XIX que ele começa a ser falado em fundamentos fisiológicos e químicos. Muda e começa a ajudar quando surge o eletroencefalograma, aquele aparelho que você coloca os eletrodos na cabeça e você consegue ver a atividade elétrica cerebral. É uma das formas de você acessar, porque o grande problema de estudar sono sempre foi que não dá para acordar a pessoa e perguntar o que está acontecendo aí. Aí ela já está fora do sono. Então, isso e mais a descoberta do sono REM, por Asterisk e Kleitman, em 1953, são dois marcos importantes de estudar sono. O sono REM de Rapid Eye Movement, o sono em que a pessoa começa a apresentar movimentos rápidos dos olhos, e foi descoberto quase por um acaso por esses dois pesquisadores quando eles estavam estudando crianças. Às vezes eu brinco com isso também, porque eles descobriram isso em crianças, depois foram descobrir se o adulto também tinha sono REM, descobriram que tinha, descobriram que os outros animais tinham, e aí pararam de estudar a criança. E os estudos foram para outras áreas, e a gente ficou com muito pouco espaço para estudar a criança durante décadas. A partir daí, você já tinha pelo menos essa divisão, sono REM, sono não REM. Sabia que naquele momento estava havendo alguma coisa diferente. Alguns estudos foram mostrando claramente a importância desse sono REM. Por exemplo, tentaram deixar gatinhos e que colocavam eles para dormir. Toda vez que eles começavam a ter os movimentos rápidos dos olhos, começavam a acordar os gatinhos. Acordar os gatinhos. Depois de alguns dias fazendo isso, os gatinhos começavam a demonstrar muito medo. Eles ficavam assustados, eles ficavam com medo, e eles tinham a apresentação que sugeria que eles estavam alucinando. Então, aí foi ficando mais claro a importância desse sono REM para a questão do descanso. A partir desses estudos, aí fomos estabelecendo mais claramente as mudanças rítmicas biológicas, o que a gente chama de ritmo circadiano. O ser humano, como a maioria dos animais e mesmo as plantas do planeta, obedece um ritmo circadiano, geralmente respondendo à questão da luz solar. E esse é um dos primeiros problemas quando a gente fala de a gente não respeitar o sono. Quem trabalha com sono costuma repetir que a maioria dos problemas do sono surgiram depois da descoberta da luz elétrica. Porque até então a gente não tinha esse controle, e aí, naturalmente, as pessoas tendiam a obedecer mais esse ritmo. Isso é uma coisa tão curiosa que não tenham atualizado isso, mas há um bom tempo existiam estudos em que os autores conseguiam defender que se você acordasse de manhã com a luz do sol, ou seja, se sua janela está aberta e a luz do sol nascente entra por ela, só o fato de acordar com a luz do sol diminui o risco de ter depressão, por exemplo. Então, na verdade, a gente vai vendo como nós fomos perdendo essa noção e esse respeito pelo aspecto biológico nosso. E aí se descobriu esse NSQ, o núcleo supraquiasmático, que funciona internamente como uma espécie de relógio no nosso cérebro, que vai controlando boa parte das interações cerebrais com hormônios, com substâncias que são liberadas ao longo do dia, e que fazem com que nós tenhamos uma variação grande ao longo do dia, com mudanças de temperatura, hormônio de crescimento, testosterona, melatonina, os sistemas aminérgico e colinérgico, que são os sistemas que ligam e desligam o nosso cérebro, as hipocretinas, que são substâncias mais recentemente descobertas e que têm também um fator ativador. Então, todas essas substâncias juntas vão criando um sistema de funcionamento do nosso cérebro complexo de acelerar e desacelerar, e que normalmente respondem à questão da luz. O que regula mais o nosso sono? Geralmente, o grande destaque é a questão da luz. Acho que não está funcionando a ponta do... O grande destaque é a luz, mas também é importante outra coisa que, na grande maioria de nós, população, segundo as estatísticas, nós tiramos de nossa vida, que é a atividade física.
Atividade física é um outro problema, gente. E quando você começa a estudar isso, a gente fica triste e preocupado. Os antropólogos defendem hoje que nós somos os animais mais mal adaptados da Terra. Eu não sei se vocês já viram, eu duvido, porque eu tenho perguntado aos colegas médicos e raramente nós sabemos, e é uma informação que eu persegui durante um tempo. Os antropólogos estimam que nós, seres humanos, ao longo da nossa evolução, a maior parte do tempo, caminhávamos e corríamos entre 15 e 25 quilômetros por dia. Hoje, quem tem um relógio ou uma pulseira deve ver que, num dia que você está muito atarefado, a gente corre risco de não caminhar nenhum. Então, essa é uma outra mudança radical. O problema é que a atividade física é correlacionada com sono, é correlacionada com humor, é correlacionada com resposta inflamatória. Enfim, são coisas que vão se completando. E vem um outro fator, que é o horário de alimentação, que também vai interferir no nosso relógio biológico. E, obviamente, não tem ajudado também. Até porque questões sociais são comuns. Nós saímos para jantar, jantarmos tarde, jantarmos bastante, e aí você vai com mais um fator ajudando a desregular todo o relógio biológico. A produção do hormônio melatonina é uma das formas de nosso corpo regular essa questão do sono. Acho que não teria como não colocar isso aí, porque acho que é uma das grandes questões, né? Outra brincadeira que eu costumo fazer é que se abrirem as malas de brasileiro que vem dos Estados Unidos, pelo menos 30% a 40% vai ter melatonina dentro. Então, melatonina é uma coisa que realmente virou uma febre. Ficou muito complicado, porque na maioria dos países do mundo ele é tido como um suplemento alimentar, ele não tem regulação nenhuma. Essa é uma informação importante. Então, a gente dispõe de muito pouco estudo, que sugira estudo de segurança da melatonina. Mas isso levou a um radicalismo no Brasil. Por muito tempo ela era proibida. E aí a gente viu uma situação meio esdrúxula, porque era proibida no Brasil, desconheço paralelo no mundo, mas se o médico prescrevesse, por exemplo, e mandasse buscar nos Estados Unidos, poderia vir. Então, virou realmente uma coisa muito confusa. E só caiu isso através de uma farmácia de manipulação, que entrou na justiça, enfim. Aí, hoje, ela é autorizada, mas não está bem regulamentada a prescrição. Então, se o médico prescrever, você não sabe se está fazendo uma coisa certa ou errada. É muito confusa a situação da melatonina. Mas é confuso também por conta da questão de estudar. E por que a melatonina virou essa questão toda? A melatonina é um hormônio nosso, natural, que ela é produzida na ausência da luz. Lembra que eu falei para vocês que a luz, em geral, é o que organiza o nosso ritmo circadiano. Na ausência da luz, o esperado começa a ter produção de melatonina crescente, e, embora ela tenha uma meia-vida curta, ela vai tendo produções ao longo da noite e mantendo uma qualidade de sono mais adequada ou menos adequada. A primeira questão, quando fala das melatoninas que vem nas malas, é que muita gente que trabalha com sono discute a questão da dose, né? As doses que são usadas de melatonina parecem muito altas, comparado com as produzidas no nosso corpo. Essa é uma forma, por favor, não se preocupem com isso, estou tentando traduzir essa aula para uma forma palatável, mas esse é um assunto muito chato do ponto de vista científico, assim, no sentido de complexidade. Essa é uma outra forma de ver, na verdade, nós médicos costumamos observar isso assim. Tem um sistema ativador no cérebro, um sistema que freia, há uma interação recíproca dessas duas partes, e eu estou citando isso aqui apenas para tentar pontuar, a partir daí, algumas questões que são relacionadas ao transtorno do espectro autista. Por que se começa a questionar se o transtorno do espectro autista tem mais problemas de sono do que a população geral? Uma das questões é a interferência em determinados sistemas de funcionamento cerebral envolvendo substâncias como a serotonina, o GABA, que é um mecanismo no cérebro de freio, normalmente, ele funciona como um calmante, e algumas outras coisas, como a própria melatonina, né? Então, tem alterações de funcionamento conhecidas, algumas que parecem associadas a questões genéticas de genes específicos, algumas como vias, por exemplo, a via GABAérgica nos autistas parece ter muitas interrupções, então possivelmente ele tenha mais dificuldade de fazer essa desaceleração. Alterações da serotonina, que também funciona como um mecanismo de reduzir a aceleração a partir de um momento, esses mecanismos no cérebro de crianças autistas podem ter dificuldades. Isso pode não ser generalizado, provavelmente não é generalizado para todas as crianças com sintomas autísticos.
Para falar sobre o sono, eu também acho que esse é um slide muito educativo. Até para os colegas médicos costumam precisar explicar um pouco. A gente sabe, na prática, muito pouco sobre sono, né? Eu digo na prática comum. Assim, se estudou pouco sono, mas o que se sabe é muito pouco divulgado. Isso aqui é um exame, mas muito simplesinho. Pena que eu não estou com apontador. Muito simples, que dá para vocês entenderem. Isso a gente chama hipnograma. Isso aqui é como se fosse um mapa do sono da pessoa. Quando vocês veem ali em cima, é de vigilância, a pessoa está acordada. E aí, quando ela começa a dormir, ela começa a aprofundar o sono. É quando esse tracinho começa a descer. Então, ela chega ali. 1, 2, são fases do sono. O 1 é quando a pessoa começa a adormecer, normalmente dura pouco tempo. Passa para uma fase 2, que é um sono um pouco mais profundo. E aí ela entra ali onde tem SOL, que é o sono de ondas lentas. E, na sequência, entra no sono REM, que é aquele sono que eu falei que foi a primeira divisão que mostra. Os hipnogramas mais recentes tendem a mostrar o REM lá em cima, porque o REM é um sono paradoxal. Ele parece mais profundo, ele tem um processo de recuperação muito importante do ser humano, mas ele parece menos profundo, na verdade. Mas por que eu trouxe isso para mostrar para vocês? Porque aqui tem 2 hipnogramas. O de cima é de um garoto de 16 anos, o de baixo é de um senhor de 72. Esses 2 hipnogramas são considerados normais, não é que tem nenhuma alteração aí. Então, observando eles, a gente vê que a qualidade de sono muda muito. O aprofundar e a evolução do sono para o garoto de 16 anos é muito mais tranquilo, normal e com algumas características específicas. Uma delas, essa sequência de aprofundar o sono e entrar no sono REM é uma coisa que acontece várias vezes à noite. Essa é uma primeira confusão que as pessoas pensam. A gente não entra uma vez. Normalmente se faz de 4 a 6 ciclos por noite. Então, quando a gente dorme menos, normalmente a gente vai interromper essa lógica, essa dinâmica, o que a gente chama de arquitetura natural do sono. Se vocês observarem no garoto, esse sono REM, que aparece ali mais escuro embaixo, ele vai se tornando mais tempo à medida em que evolui. E aí, ele tem... Lembrei que há 2 semanas uma pessoa me perguntou assim, por que parece que na hora que nós estamos no melhor do nosso sono, a gente acorda? É de manhã, é quando a gente tem... E é verdade. O sono vai se aprofundando, então, a cada ciclo, você vai passando mais tempo em sono REM. É isso que a gente vai vendo no garoto. À medida em que a gente envelhece, a tendência é nós dormirmos menor quantidade, um sono mais complicado, assim, mais leve, com menos tempo de sono REM. E uma das teorias atuais que defende que isso possa acontecer é exatamente a teoria que correlaciona muito o sono com a aprendizagem. Sono está associado à aprendizagem, sono está associado, inclusive, ao que a gente chama de neurogênese. Então, estou pensando em conseguir calcular bem a idade da plateia. Porque assim, o pessoal de meia idade mais velho aprendeu que neurônio não se reproduzia na idade adulta. Nós aprendemos isso ficou posto muito tempo, até que isso foi caindo, foi se vendo que isso não era a verdade. Na verdade, existe uma reprodução neuronal ao longo da vida inteira. Essa reprodução neuronal tem uma correlação com o sono. Se a pessoa vai ficando privada de sono, reduz essa reprodução neuronal, reduz a neurogênese. E essa reprodução neuronal é muito associada, inclusive, aos mecanismos de memória e de aprendizagem. Então, uma das teorias é de que a gente vai dormindo menos ao longo da vida porque a gente vai tendo menos o que aprender, menos coisas para fixar, e, por isso, o sono vai reduzindo a qualidade e a intensidade. E quais são as consequências da alteração do sono? A pessoa que vai reduzindo o sono, isso independente, criança, adulto, tem algumas especificidades para as crianças, vai ficando mais irritada, vai tendo piora de memória, vai tendo uma qualidade de vida significativamente pior, aumenta a resposta inflamatória, reduz o desempenho, vai tendo mudanças de comportamento significativas na criança. Essa é uma coisa que eu gostaria de pontuar também. Hoje a gente está estudando, e cada vez tem mais artigos mostrando alterações de comportamento em crianças de transtorno espectro autista, mas muitas dessas alterações já foram mostradas no passado em crianças de desenvolvimento normal ou em crianças com outros diagnósticos. O aumento de acidentes, porque a pessoa vai reduzindo a qualidade da vigilância, uma tendência à sensibilidade dolorosa maior, então mais queixas de dor, fraqueza, exaustão, claro, aumento de problemas médicos em geral, alteração de crescimento na criança. Isso é uma coisa que nós brincamos muito, né, porque era uma coisa comum dos antigos falarem que criança que não dormia não crescia, e aí você estuda e chega lá na frente e descobre que eles têm razão.
leva um monte de tempo para descobrir que algumas coisas que eles falavam eram verdade. Então, piora da concentração, seguramente, e morte prematura. Todas as coisas são bem estabelecidas relacionadas à redução de sono. Flutuações de humor. E essa é uma das coisas muito curiosas quando você vai estudar sono, porque enquanto a gente não tinha nenhum acesso científico ao sono, sempre se pensou que o sono era uma fase que você está lá, largadão, não tem nenhum funcionamento. Mas, na verdade, tem muitas alterações do nosso corpo durante o nosso sono e funciona em larga escala como se desse um reset no computador. Então, estabiliza o humor, melhora a memória, tem uma série de melhoras. Quem tem filho pequeno, a história que eu contei agora há pouco, vocês devem ter vivido, e é fácil observar. Se seu filho vai para uma festa e volta às 11 horas da noite, vai dormir tarde e acorda cedo no outro dia, vai ser um dia que você vai ter mais trabalho, porque ele vai estar irritado, ele vai estar agitado, ele vai estar inquieto. E isso é uma coisa que a literatura comprova. Então, na medida que você vai ficando sem dormir, fica desse jeito. Assim. Isso é muito sério para os casais também, né, gente? Por que as alterações do sono têm sido associadas ao transtorno do espectro autista? Por várias variáveis. Observações clínicas. Os clínicos percebem que tem mais queixas nessas crianças do que nas crianças que não têm TEA. Perdão. O maior número de queixas dos pais, e tem artigos científicos e estudos científicos que mostram isso, que quanto mais... quando você fala com pais de crianças autistas, comparado com crianças normais, existem mais queixas de sono. Um aumento de prevalência, embora tenha uma prevalência relativamente alta de problema de sono, há estudos que sugerem alterações de sono em crianças com transtorno espectro autista até de 40% a 80%. Tem alguns artigos que já falam que você tem pelo menos metade ou mais da metade das crianças que tem problema com sono. Como nem todos os artigos são do Brasil, então a gente deduz que não é só o problema de educação do sono. Mas os dois principais problemas em termos de queixa que aparecem na literatura científica são dificuldade de iniciar o sono e dificuldade de manter o sono. Então, é muito comum nesse grupo ter uma insônia inicial, ter uma dificuldade de se acalmar e dormir, e é muito comum acordar durante a noite. A outra questão são os estudos sugerindo aquilo que eu já apontei para vocês lá atrás, de que algumas alterações da fisiopatologia do autismo, como alterações de serotonina, GABAérgicas e da melatonina, possam interferir na qualidade do sono. Quais são as causas do transtorno do sono no autismo? Isso vira sempre um problema quando a gente fala de uma criança com autismo, de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, ou mesmo uma criança normal. Porque, claro, que além da questão específica do espectro autismo, você tem uma série de outras variáveis que poderiam interferir no sono de qualquer pessoa. Então, quando vai se avaliar o sono, tem que afastar, identificar e ou afastar várias possibilidades de alteração. Ansiedade, depressão se caracterizam por mudança no sono, medicamentos, é muito comum o uso de medicamentos psicotrópicos, e esses medicamentos podem dar sono ou tirar sono. Epilepsia coexistente, muitos dos remédios que tratam a epilepsia levam a sono, alguns, ao contrário, acordam. Apneia obstrutiva do sono, movimentos periódicos do membro, ou seja, todas essas queixas que vocês estão vendo aqui, elas não são necessariamente associadas com o autismo, elas apresentam também em outras crianças. A sonolência diurna, para a gente, é sempre muito importante, porque ela sugere que, por alguma razão, ou a criança não está dormindo o tempo suficiente, ou se ela está dormindo o tempo suficiente, a qualidade do sono não está boa. Porque se a pessoa está dormindo, descansando suficientemente, não se espera que ela fique sonolenta durante o dia. Claro que aí, quando a gente fala de criança, depende um pouco da idade, porque nós mantemos habitualmente nossas crianças até alguns anos de vida dormindo durante o dia, até para não ter que lidar com aquele humor no final da tarde e início da noite. Eventos noturnos também, como convulsões, podem interferir no sono. Mais especificamente no transtorno do espectro autismo, tem surgido dúvidas com a melatonina em relação à metabolização da melatonina, que talvez as pessoas tenham mais dificuldade, quando tem um espectro autista, de produzir e de manter essa melatonina em níveis adequados para iniciar o sono e para manter o sono. E tem artigos científicos lidando com isso e demonstrando que há alguma razoabilidade nessa teoria. E tem um problema que a gente tem que ter muito cuidado com criança, geral, mas aí inclui as crianças autistas, que é a síndrome de apneia obstrutiva do sono.
Então, as crianças que roncam, as crianças que têm alterações respiratórias, esse é um outro assunto que eu gosto sempre de trazer, porque é uma das coisas mais gritantes no desenvolvimento de criança que a gente vê. Esse estudo, por exemplo, de UFC de pediatria, de crescimento ponderostatural, é fato que crianças que têm alterações respiratórias, às vezes elas têm uma interferência significativa no crescimento. Mas quando eu falo significativa, estou dizendo de situações assim, eu já vi em consultório crianças que não estavam crescendo, aí fazer uma cirurgia, parar de ter o problema respiratório, em 3 meses ele crescer mais do que tinha crescido em 1 ano. Então, é algo impressionante de você ver, porque realmente interfere na qualidade do sono, interfere no crescimento, interfere na capacidade de aprendizagem, é comum ter queixas. E é uma coisa que nós conseguimos mensurar, né? E a questão da aprendizagem, que para toda criança é essencial, né? Então, durante o sono, que nós vamos fixar essas memórias. E isso não é uma coisa nova. Assim, desde a década de 90, começaram a aparecer estudos em que os autores apontavam que problemas no sono poderiam fazer uma criança até ser diagnosticada equivocadamente como se tivesse TDAH. Porque, diferente dos adultos, assim, os adultos, normalmente, quando ficam com sono, tendemos a ficar mais quietos, mais parados, sonolentos. Crianças tendem a ficar agitadas, inquietas, costuma piorar a atenção, a memória, a aprendizagem, a irritabilidade piora muito. Então, a associação em todos os diagnósticos em crianças normais de problemas de sono com piora comportamental é significativa. Especificamente no TEA, é comum, e tem alguns estudos evidenciando isso, aumentar inclusive as estereotipias motoras, assim como as alterações de conduta. A presença de apneia obstrutiva foi sendo estabelecida também fortemente associada, e aí com a característica específica, porque a apneia você consegue tratar em muitos casos. Então, a criança melhora e, do mesmo jeito que você vê que ela consegue crescer, você também, muitas vezes, vê uma melhora significativa do comportamento, da atenção, do desempenho na escola. Aí começou, isso eu já tinha citado também, a questão do começar a diagnosticar crianças como se fosse, questionar se algumas crianças estavam sendo diagnosticadas como TDAH, não tinham. E passou a se considerar cada vez mais a importância de estudar e de tratar agressivamente os problemas de sono da criança. Em crianças com rebaixamento intelectual também foi identificado claramente que havia piora de comportamento quando associado a problemas de sono. E piora de comportamento aí inclui agressividade, inclui reatividade e humor. Os professores citam mais, tem estudos também que vão identificar com os professores de crianças com problemas de sono, e os professores citam mais esses problemas, problemas de conduta, problemas de aprendizagem, agitação. E já existem especificamente cada vez mais estudos associando, no caso do TEA, as crianças com transtornos do sono e problemas cognitivos e de aprendizagem. Como é que a gente avalia uma criança com problema do sono? A primeira questão fundamental, e notoriamente com aquelas observações que eu fiz de nosso meio, é fazer uma anamnese. A anamnese é a história clínica que o médico faz, e nessa anamnese é fundamental você ter informações como que hora a criança vai dormir, que hora a criança acorda, o que ela faz durante o dia. Aí percebam, eu falei da falta de atividade física nossa, e uma coisa que me surpreende muito, até na classe médica, é como nós ainda pensamos muito que a criança não deva fazer atividade física, quando, na verdade, predominantemente, nossas crianças estão fazendo pouca atividade física, nós já estamos indo para quase 40% da população infantil com obesidade. As recomendações da Sociedade de Pediatria são de fazer atividade física 1 hora e meia por dia, e muitas vezes isso não é mais possível. Moramos em apartamento, temos pouco tempo, a criança fica, não necessariamente na escola tem esse acesso. Então, isso é importante, a hora que vai dormir, e uma coisa que eu fico muito impressionado, que eu só descobri quando fui fazer pós-graduação, estudando coisas relacionadas a sono, é que, assim, mais importante do que a hora de dormir, geralmente é a hora de acordar. E essa é a razão pela qual a maioria de nós, como pais, bate cabeça. Porque aí nosso filho dorme muito tarde, a gente deixa ele acordar mais tarde, e aí quer que ele volte para dormir cedo. Só que aí ele não está com sono, porque ele acordou muito tarde. Se você for pensar um horário só para funcionar como o maior organizador do ritmo circadiano, não é a hora de dormir, é a hora de acordar. Então, quando eu falo isso em aula, é muito comum as pessoas perguntarem assim, tá bom, mas se a gente sai, como a história que você falou, chega sexta-feira mais tarde à noite, aí no dia seguinte deve dormir até mais tarde, a resposta real é não. Porque se você acorda mais tarde no outro dia, você começa a mexer mais no seu ritmo.
Se você mantiver acordar no mesmo horário, o seu corpo se adapta nas noites subsequentes, ele aumenta o tempo de sono de ondas lentas, ele aumenta o tempo de sono REM, e a tendência é a pessoa se recuperar mais rapidamente do que dormindo até mais tarde. Então, imagina o nível que nós bagunçamos nosso sono, nossa cultura. Entendeu? Isso não é o recomendável. O recomendável é você acordar sempre no mesmo horário. Ah, quero organizar meu sono. Acorde sempre no mesmo horário. Ah, mas eu quero acordar às 6 horas e acordo normalmente às 11. Como é que faz? O meu filho, idem. Não é que a partir de amanhã, meu filho, você acordou até hoje 11 horas, amanhã você vai acordar às 6. Isso provavelmente não vai funcionar. Não dá para fazer assim. O que se recomenda? Vai voltando meia hora. Meia hora. Coloca 11 horas como limite, depois 10h30. Vai fazendo isso ao longo de um tempo, que a coisa vai se acomodando naturalmente. E na medida em que você vai atrasando esse horário de acordar, ou vai adiantando esse horário de acordar, ela vai adiantando também, naturalmente, a hora de dormir. Claro que isso não acontece um dia, então é muito comum os pais chegarem no consultório e falarem, não, mas mesmo no dia que ele acordou cedo, ele foi dormir tarde. Um dia não dá para habituar, não funciona como a educação do sono. Então, a anamnese é fundamental ter as informações, uma avaliação psicossocial. Aí, uma coisa que muitas vezes é solicitada, isso depende dos pais, né? Fazer um diário do sono, tentar ver horário que foi dormir, mas não um dia apenas, qual é a rotina da criança. Frequentemente se pede para colocar também as atividades que fez ao longo do dia. E em casos em que essas informações não seriam suficientes, pode ser solicitada uma actigrafia ou uma polissonografia. A actigrafia é mais simples, coloca um aparelho no pulso, em que detecta pela atividade física da criança, provavelmente quando ela está dormindo, quando ela acordou. Menos complexo que a polissonografia, mais fácil de fazer, mas, obviamente, não tão completo quanto a polissonografia, que aí você vai ter informações de funcionamento, de respiração, cardiológico, funcionamento cerebral. E as estratégias de melhorar o sono? Todas as crianças com problema de sono e os adultos também, a primeira coisa que deveria se tentar é o que nós chamamos de higiene do sono. Higiene do sono tem a ver com algumas dessas questões que eu falei, como, por exemplo, manter o horário de dormir e o horário de acordar, fundamentalmente, mas tem a ver com outras questões, como fazer atividade física, evitar café. Recentemente eu tenho visto em alguns livros falar evitar café 1 hora antes de dormir. É um pouco curioso para mim, porque, na verdade, a cafeína é uma droga com a minha vida prolongada. Então, quando você vai tomando um café ao longo do dia, notoriamente a partir das 4 horas da tarde, você vai acumulando uma quantidade de cafeína grande, e principalmente alguns cafés muito ricos em cafeína, a pessoa tem dificuldade mesmo de dormir. Outras coisas, chocolate, refrigerante escola, chá preto, todas essas substâncias são ricas em cafeína. Fazer exercícios regulares, manter rotina, todas as coisas foram postas. Restrição do sono, às vezes nós começamos a deixar as crianças dormirem demais durante o dia, e aí continuamos reclamando porque elas não estão dormindo à noite, ou estão indo dormir muito à noite. Qual seria o normal? Você começa a reduzir gradativamente esse sono do dia também. E quando isso não é suficiente, notoriamente, se os problemas de sono estão trazendo repercussões ao longo do dia das crianças, você pode lançar mão de algumas terapêuticas farmacológicas. Uma primeira recomendação que se costuma fazer é você tentar utilizar as medicações, se é que aquela criança já está usando alguma medicação, já tentar utilizar medicações que possam colaborar na questão do sono. Por exemplo, uma criança que está usando um antidepressivo, ou que está usando um antipsicótico, ou que está usando um estabilizador de humor antiepiléptico, né? Por outras razões, algumas dessas medicações você já pode usar, tentando concentrar à noite e melhorar a qualidade do sono da criança. Então, usa-se clonidina também, que é um antigo antihipertensivo, andou até faltando no mercado brasileiro, mas tem voltado. Para algumas crianças funciona bem para dormir e às vezes ajuda no comportamento. E a melatonina, que continua vindo nas malas dos brasileiros, nós continuamos a não ter uma quantidade de informações tão grande. Porém, começa a ter, no caso desse estudo, por exemplo, ele foi patrocinado pela indústria farmacêutica, avaliando o uso de melatonina de liberação prolongada, o que é interessante quando se pensa no grupo de crianças com TEA, porque muitas vezes a dificuldade é de manter o sono, não necessariamente de iniciar o sono. Então, esse estudo, por exemplo, foi feito já tentando manter 52 semanas, ou seja, o espaço de 1 ano praticamente, as crianças tomando melatonina, e não evidenciou efeitos colaterais.
Então, embora historicamente a gente fala, não tem estudo de segurança, não tem estudo de eficácia, começa a ter alguns estudos, mas se nós pensarmos em termos de reavaliação de todos os tratamentos farmacológicos para crianças com TEA, o que tende a acontecer é aquilo que eu já apontava, de você poder considerar aproveitar algumas outras substâncias que a criança já esteja usando, e, em resumo, você individualizar muito esse tratamento. Isso é uma questão repetitiva que a gente vê nas crianças com espectro autismo. As crianças têm muitas diferenças entre si. Tem crianças que são mais agitadas, tem crianças que são menos agitadas, tem crianças que têm problema de sono, tem crianças que não têm problema de sono. Então, é muito difícil você falar de terapêuticas, objetivamente, considerando todas as crianças. E na psiquiatria da infância, é muito mais comum nós pensarmos em sintomas do que propriamente na questão do diagnóstico. Isso não é uma coisa que vale só para o espectro autista. Na psiquiatria da infância, a gente tenta identificar o que nessa criança está atrapalhando o desenvolvimento dela, o que pode ser feito para diminuir esse prejuízo. É muito mais objetivado em relação ao sintoma do que propriamente ao diagnóstico. E essa é uma tendência. Mesmo o FDA, o grupo de farmacovigilância americano, né, que autoriza, libera ou não medicações, ela tende a liberar medicações cada vez mais por sintomas. E o transtorno do espectro autismo já é um exemplo. Medicações como risperidona ou aripiprazol foram liberadas para crianças autistas com questões de hiperatividade e agressividade. E a diferença de nós para o computador é que nós não temos essas teclas. Então, continuo sugerindo que a gente crie o hábito. Podemos parar por aqui e abrir perguntas.